Você sabe o que fazer se o seu propósito mudar? Será que você está vivendo exatamente esse momento? Vendo que o seu propósito mudou e não sabe o que fazer? Pois então, eu já vivi isso 2 vezes. Hoje eu sei o que eu devia ter feito lá atrás para ter endireitado a minha jornada mais rapidamente, acertado o eixo, a direção. E é isso que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Eu já passei por essa experiência de ter certeza que tinha encontrado o propósito. E eu vivenciei isso já 2 vezes. Agora já é a 3ª. Mas nas 2 primeiras vezes, eu achava que tinha encontrado o meu propósito, mas eu não tinha. Na primeira vez que eu achei que tinha encontrado o meu propósito, eu comecei a sentir uma sensação de vazio. Eu vivi dentro desse contexto por quase 5 anos. E eu só fui perceber esse vazio lá pelo 3º ano. Por quê? A gente começa a perceber esses sinais na hora que o negócio não vai tão bem ou a gente começa a enfrentar e vivenciar adversidades. Sabe aquelas situações difíceis quando você é colocado à prova em teste? Então, é ali que você consegue confirmar se realmente é o seu propósito ou não. E é isso que eu quero esclarecer, esse é o meu objetivo aqui com esse vídeo, te ajudar a encurtar esse processo, porque na hora que você identificar os sinais, eu quero te ajudar a sair dele rapidamente. Mas um dos maiores problemas quando você passa por esse questionamento e percebe que seu propósito mudou, é que você começa a ficar com medo. Aí começa a ter medo de tudo, medo de errar de novo, você se sente um fracassado, você começa a sentir medo de o que você vai falar para sua família, para as pessoas que te cercam, como que você vai justificar uma escolha, uma mudança, uma transição que de repente não foi bem sucedida. E tudo isso começa a te impactar o quê? Emocionalmente. E mentalmente também, porque você começa a ter um monte de pensamentos pipocando o tempo inteiro, te colocando naquele loop, naquele piloto automático, porque isso te traz ansiedade, inquietação, estresse e frustração. Tudo isso somado com aquele peso do fracasso. E todo esse medo, ele faz o quê? Ele causa desorientação, a gente fica meio confuso, sem saber o que tem que fazer. E isso abala a nossa confiança, a nossa coragem, o nosso poder pessoal. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que todo esse contexto, quando a gente vê que o propósito mudou e não é aquilo, é que o que a gente acabou de vivenciar foi uma experiência. Por mais simplista que possa parecer, é exatamente isso. Você teve uma experiência e que teve um resultado negativo. E aí o ponto todo é o que você aprendeu com isso e bola pra frente. E por que isso é a melhor forma de você se posicionar? Porque esse mindset, ele é fundamental. Porque, gente, uma coisa é clara. Na vida, a melhor coisa é a gente vivenciar, por mais que a gente tenha experiências com resultados negativos, do que viver com aquele arrependimento de não ter tentado. Então, ter sim essa experiência. Agora, saber interpretar esta experiência da forma correta é que é o ponto aqui. Agora, por que isso pode ter acontecido, né? Porque, de repente, você percebe que seu propósito mudou. E, basicamente, 2 razões, que, na verdade, é praticamente uma só. Ou porque você mudou, então tem a ver com autoconhecimento, ou simplesmente você começou a se conhecer mais. Porque conforme a gente vai vivendo, a gente vai seguindo na nossa jornada, a gente está evoluindo todo dia, com consciência ou sem consciência. E nesse processo de evolução, a gente cada vez se conhece mais e mais. A boa notícia de tudo isso que você está vivenciando, então, é que você está passando por um processo de transformação pessoal. E esse processo de transformação pessoal significa que você está cada vez mais conectado com você mesmo, com o teu coração. Você está ouvindo o seu coração e isso é uma ótima notícia. Porque isso está te mostrando que você está prestes a acertar a direção da sua jornada. E, portanto, você está prestes a viver de fato a jornada do seu verdadeiro propósito, aquele que está alinhado com o teu coração. Agora, o que fazer então na hora que o propósito muda? Bem, o ponto principal disso tudo vai ser voltar a fortalecer a sua confiança, a sua coragem e o seu poder pessoal. E para isso você precisa fazer 2 coisas. A primeira é mapear melhor o seu propósito. E para isso, eu gravei um vídeo anterior que eu falo exatamente como encontrar seu propósito sem quebrar a cara. Então, se você ainda não assistiu, precisa assistir, porque lá eu dou dicas muito importantes para você encontrar o seu propósito e tornar ele a sua realidade de forma sustentável. Agora, o segundo ponto que impacta muito é que quando o seu propósito muda e você começa a vivenciar todas aquelas situações de medo, situações que geram insegurança e você fica sem aquela força interior para seguir, além de você ter mapeado claramente o seu propósito para tornar ele de forma sustentável, a segunda coisa que você precisa fazer então
é mapear os seus medos. E por que isso é importante? Para você evitar a autossabotagem. Pois é, quando a gente vivencia uma situação que traz todo aquele contexto de medos, a gente se sentindo um fracassado, a gente começa o quê? Ficar desempoderado, literalmente. E quando a gente fica nessa situação, se considerando um ser inferior, por assim dizer, a gente começa a se sabotar sem ter consciência, porque essa sabotagem, ela acontece no nível inconsciente. E o que a gente vai fazer aqui agora é trazer esse medo para a consciência, para a gente conseguir dominar esses medos, mapeando e mensurando, dando o peso certo para cada um deles. E como você vai fazer isso então? São basicamente 4 passos para você mapear os seus medos. Então, para isso, imagina que você pega uma folha para você então fazer esse hackeamento dos seus medos. Na primeira coluna, você vai definir quais são esses medos. É o medo do fracasso? É o medo da forma como você vai ser visto perante a sua família ou das pessoas que são importantes para você? É o medo de errar de novo? É o medo do sucesso? Quais são, o que está te impactando com essa experiência que você acabou de ter, que te trouxe esse resultado negativo? Tente listar todos eles, todos que você lembrar. Depois que você tiver colocado todos esses medos na primeira coluna, a segunda coluna você vai fazer o seguinte: para cada um desses medos que você listou, você vai identificar o que você pode fazer para prevenir, para evitar cada um deles. Então, por exemplo, o medo de errar. Você pode se planejar melhor. O medo de como você vai lidar com a família. Você pode alinhar melhor com as pessoas que são importantes para você, o que você está vivenciando e como eles vão poder te apoiar na hora que você precisar. E assim você vai fazendo com cada um desses medos, colocando o medo e como você pode lidar com ele, como você pode prevenir, como você pode evitar. Na terceira coluna, você vai trabalhar com a ideia de que imagina que aquilo aconteceu. Como você arruma, como você conserta. Porque na segunda coluna você está evitando aquilo, então você está prevenindo, você está trabalhando com a antecipação. Aqui o problema já aconteceu, então você está com aquele medo porque tem alguma coisa atrelada àquilo. Então se aquilo aconteceu de verdade, como você vai fazer para arrumar aquilo se aquilo acontecer? E na quarta coluna você vai pensar o seguinte: imagina que aquilo não aconteceu exatamente como você queria. O que vai acontecer se você tiver um sucesso parcial? Então você está vivendo agora o seu propósito novamente. E de repente ele não vai ser exatamente como você achou que seria. Porque durante a caminhada você vai tendo que ajustar e aí ele não ficou exatamente da forma que você tinha imaginado ou criado expectativa no início. O ponto todo é, aqui na quarta coluna, você vai mensurar como você vai lidar, como você vai se sentir se você tiver um sucesso parcial. Se ele não acontecer exatamente como você esperava. E tendo essa clareza, então, você vai ter literalmente mapeado todos os seus medos e, portanto, vai estar eliminando os elementos de autossabotagem. O benefício de você ter a clareza desse mapeamento, desse hackeamento dos seus medos, você vai ter chance de manter a sua confiança e a sua coragem e, portanto, o seu poder dentro dos níveis necessários para você ir para a ação para tornar o seu propósito a sua realidade, de forma sustentável. E mais uma vez, eu tenho que colocar aqui porque esse ponto é muito importante. Durante a jornada de buscar o seu propósito e tornar o seu propósito a sua realidade de forma sustentável, busque mentores. E isso é uma coisa que é muito importante. E nem todo mundo dá valor a isso. Mas olha, geralmente os grandes líderes, presidentes de grandes nações, todos eles possuem mentores, porque 2 cabeças sempre pensam melhor que uma. E mentores, eles geralmente já vivenciaram aquela situação que você está prestes a viver. E, portanto, durante essa sua jornada, você vai encurtar os aprendizados que você teria se você fosse caminhando sozinho. Afinal, se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E é isso. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. E para complementar essa jornada, eu tenho um presente para você. Em algum lugar aqui desse vídeo, você vai encontrar um link para eu mandar o meu presente para o seu e-mail. E é isso. Estamos juntos e eu te vejo em breve. Até mais!